Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está indo para o hospital, para você que está chegando em casa da residência, para você que está aí na pausa do almoço, tirou um tempinho para escutar mais um podcast, mais um episódio aqui do Papo de Clínica. Gente, lembrando, meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Universidade do Estado do Pará e clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. E aqui a gente está mais um dia, mais uma vez, em parceria com a Medway, que é o melhor curso pré-residência, seja para você que está fazendo R1, seja para você que está prestando prova para o R3 e principalmente para quem está focado aí nas instituições do Estado de São Paulo. Gente, hoje a gente está com um convidado à distância e um convidado muitíssimo especial, Dr. Tércio Rebelo. Tércio, se apresenta aí, pessoal, fala quem é você, o que você faz da vida, por favor. Olá, Igor, tudo bom? Satisfação estar com vocês aqui, batendo esse papo, um assunto tão interessante, né? Eu sou advogado desde 2001 e em 2002 eu peguei a carteira da OAB. Em 2001 eu comecei a estudar direito médico, né? Naquela época a minha família, ela tem duas médicas, né? Minha mãe e minha irmã são da ginecologia obstetrícia e desde aquele tempo eu comecei a ter interesse, né, pela área, porque vinham dúvidas naturais da parte do consultório e da parte cirúrgica. Então, comecei a comprar livro. Naquela época não tinha tanto livro disponível como a gente tem hoje. A interseção da saúde, da medicina e do direito, ela era menor, né? A gente hoje tem muito livro, tem muito artigo, tem muito médico que acaba fazendo pós de direito médico e da saúde, tem a parte de perícia, mas naquela época eu brinco, né? Eu fui inoculado com o vírus aí do amor pelo direito médico e da saúde e comecei a estudar. E a jornada foi longa, né? Passando por vários grupos de discussão, comissões, secretaria de saúde, até chegar hoje nesse momento que a gente, né, tem, de certa forma, aí uma advocacia especializada nesse ramo, né, desde 2008, que eu trabalho especificamente com direito médico e da saúde, e represento também aí um grupo de estudos aqui no Nordeste, que é do professor Miguel Kfouri, que tem mais de 100 pesquisadores e é um grupo super, tem muito conhecimento, muita gente com bastante produção científica. Então, assim, hoje eu tenho essa veia do direito médico como advogado, mas acabo também entrando um pouco na parte da ciência e do estudo desse campo, tá? Entendi. Bem, hoje, para você que não leu ainda o título do nosso episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as principais dicas para você, como médico, não ser processado, certo? E nada melhor para a gente começar essa conversa, Tess, do que eu queria te perguntar. O que é que os médicos mais fazem de errado? O que é que leva um médico a ser processado? Na tua prática, o que é que você vê que a gente faz besteira para tomar um processo? Vamos lá, Igor, eu vou voltar muito, tá? Quando eu comecei a fazer as defesas e processo ético, né, a gente tem processo no conselho, né, Certo. processo civil, que é aquela indenização, e a gente tem processo criminal. Quando eu comecei a fazer as defesas, eu via muito processo ético, né? Tinha mais processo ético do que processo civil, e ao longo desses anos todos, a gente vê aí uma migração de processos. Hoje eu vejo muita gente ajuizando demanda na justiça comum para buscar a indenização e vejo também um aumento dos processos criminais, tá? Inclusive por lesão corporal, seja culposa ou com dolo, que é quando a pessoa, por exemplo, deixa de observar uma técnica e assume aquele risco de causar morte ou uma lesão no paciente. E também os processos éticos aumentaram muito pela própria questão da informação, né? Se a gente for contar de 2002, 2003 para cá, a parte de informação, da rede mundial de computadores, de dados, muita gente tem acesso e acaba que essas pessoas são mais informadas e elas vão aí buscar informações e acabam sempre levando até no Ministério Público, na Defensoria Pública, e a gente vê esse aumento, né, de ações por erro médico. Entendi. Então é mais assim, processo ético e alguns de lesão corporal, né, que você falou. Nessa pegada, então, quais que são, dos médicos, quais que são as especialidades, normalmente, que você tem mais contato?
Você falou assim, lesão corporal, isso me leva a pensar que talvez especialidades mais cirúrgicas, ou não é bem assim? Em tese, sim, a gente tem, né, não tem um estudo muito aprofundado sobre isso, porque são as ações que são ajuizadas e vão para o Poder Judiciário, né? Certo. A, a gente tem no CREMESP, no Conselho de São Paulo, por exemplo, nos processos de sindicância, existe uma pesquisa lá que foi feita e mostra que a maioria dos processos, eu vou dar um geral, tá bom? Uhum. Mais ou menos assim, a gente tem, em primeiro lugar, geralmente fica a ginecologia e obstetrícia, Nossa, a GO? gente tem aí GO, tem mais processos. Depois a gente tinha aí ortopedia, né, a traumato, tinha também o pessoal da oftalmo, alguma coisa da pediatria e antes, né, depois vinha a plástica. E de um tempo para cá a gente nota uma inversão, né, aí de algumas especialidades que vêm sendo processadas, como, por exemplo, a plástica. Hoje a gente vê um aumento muito grande do número de processos na cirurgia plástica e na cosmetria em geral. E além da medicina, né, a gente hoje tem um aumento enorme nos processos com o pessoal da saúde e de outras áreas, como, por exemplo, com a biomedicina e com a odontologia. Então, tem tido muito caso mesmo. Entendi. Na tua experiência, de curiosidade, o médico mais perde, mais ganha, é meio a meio, varia muito? Quando, quando a gente advogava mais atrás, a gente acabava tendo muita vitória, a gente via que os médicos acabavam ganhando muito. Entendi. E aí isso se dava por uma situação, por exemplo, não existia uma preparação muito grande dos advogados que processavam, né? Certo. Então, o conhecimento não era tão difundido do direito médico e da saúde. As perícias não eram tão bem feitas. Hoje a gente tem muito médico perito, né? Existe uma Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias, né? Que a gente conhece os presidentes, até foi o Samuel Júnior, que é um dos maiores peritos do Brasil, né? Que tive a satisfação de fazer aula live com ele, e a gente vê que os peritos estão mais preparados. Então, o perito hoje ele entrega um material muito qualificado para o juiz. Se o médico saiu daquela questão da boa técnica e incorreu em algum tipo de conduta negligente, imprudente ou imperita, a condenação. Então, a gente nota, isso eu falo porque todos os dias eu acompanho as notícias sobre erro médico, né? Então, está Certo. no meu Google Ads, todo dia vem uma mensagem para mim, então eu acompanho tudo. Então, sempre tem, e óbvio que vocês viram aí nos últimos anos, todos vocês da medicina e quem assiste o Fantástico, todo domingo tem alguma coisa falando sobre erro médico. Então, é, tem casos que são fora da curva, né, já muito sérios e graves, e tem casos que a gente tem intercorrência que são naturais, né, do, da própria clínica e da própria cirurgia, dos procedimentos. É Mas inerente ao procedimento muitas vezes, né? a gente vê que existe uma questão também, né, que foi discutida até pelo próprio presidente do CFM. Nós vemos hoje muitas faculdades de medicina, e o próprio presidente criticou a qualidade do ensino, né? Então, a gente tem uma tendência de encontrar, provavelmente, mais erros. Não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, nós temos aí aproximadamente 500 mil médicos atuando com um CRM ativo. E existe uma projeção para 2025 a gente atingir 1 milhão de médicos. Então, Gente assim, é um pra número caramba, né? vai duplicar, né? A gente vai ter uma situação complexa. A medicina é uma ciência e é uma profissão que precisa de muito conhecimento, de muito estudo, e a gente já vê hoje uma precarização na medicina, né? Então, o médico que atende no SUS, muitas vezes pega um serviço que não tem material necessário para ele fazer o atendimento. Óbvio que nesses casos aí a gente vai ter provavelmente algum tipo de atenuante para essas punições. Uhum. A questão é, eu falava muito, já dei muita aula para o pessoal que está se formando, né? Aqui nas universidades, sou convidado para dar aula, já dei aula de pós também, para médico, para o pessoal da área da saúde, para odontologia, e eu falo demais. Gente, você acabou de se formar e é convidado para ir para um plantão no interior que não tem condições nenhuma de atendimento. Eu sempre digo, pense duas vezes, porque na hora que você está assumindo esse plantão, você está assumindo um risco muito grande, né, de acontecer algum evento. Por exemplo, teve um caso que eu peguei
o médico era do interior e ele estava sozinho no hospital maternidade e a criança acabou aspirando o mecônio, certo? E nessa parte teve uma queda muito abrupta, muito rápida, é, não tinha, não tinha máscara nem equipe para fazer aspiração em, em, em recém-nascido, em RN, e esse médico, né, ficou na situação, manda para a capital, ele estava no interior, e só estava ele no hospital, e ele vai na ambulância, ou ele fica no hospital, porque se chegar outra pessoa, também pode acontecer outra intercorrência. Então, assim, tem que pesar muito bem esses riscos que vocês acabam enfrentando e correndo no dia a dia. Eu acredito que o médico recém-formado, ele acaba esquecendo de ponderar esses riscos, quer ganhar dinheiro porque está no começo da carreira, eu entendo, é óbvio que todos nós precisamos, né, para poder ter a subsistência da gente, mas eu acho que falta um pouco ainda até de maturidade, do ensino da bioética, dessa própria questão de você ter uma conduta preventiva, né, na sua atuação na medicina. É muito interessante que você falou isso. Nós, no Papo de Clínica, a gente tem até um grupo no WhatsApp que é destinado só a ter discussões de casos clínicos. E é um grupo que tem gente do Brasil inteiro. Gente desde o Rio Grande do Sul até o Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso. Então a gente tem contato, por meio desse grupo, com realidades que são muito discrepantes no Brasil. A gente vê pessoas que estão atendendo pacientes gravíssimos em condições muito precárias e que não têm mínimo de infraestrutura, né, para fazer esse atendimento. Já pegando esse gancho, né, o que você acha que um médico ele tem que fazer para ele não ser processado? Já, a primeira coisa você já falou, né, não trabalhar num local que não te dê o substrato, a infraestrutura para você trabalhar. O que mais que a gente precisa fazer? O que você vê que os médicos normalmente erram? Igor, nesses anos todos, o que eu vejo é o seguinte: todo procedimento, vamos lá, qualquer atendimento, clínica, tudo tem risco e tudo pode acontecer, por exemplo, ter um erro de diagnóstico. Já no básico, né, que seria na medicina clínica. O erro de diagnóstico, por exemplo, ele pode ser um erro que é aceitável, porque o médico é um ser humano e ele não tem como diagnosticar 100%, com certeza, mas quando você tem um erro de diagnóstico grosseiro, você vai ter, provavelmente, aí uma condenação. A questão toda dessa situação do médico, para ele poder se precaver, eu acho que começa primeiro, né, com a situação dele se conscientizar, né, Certo. questões de segurança, de padrão de atendimento, mas eu acredito realmente que a principal questão hoje é a comunicação, né, e a relação paciente-médico. A relação paciente-médico ela é fundamental e, às vezes, um atendimento que não foi tão humanizado, que foi rápido, que não esclareceu bem o paciente, ele já vai levar para uma situação de insatisfação. A segunda questão que a gente tem, né, é sempre a gente pensar e que o médico ele precisa ter cuidado exacerbado, né, muito forte no preenchimento da documentação. Então, o prontuário médico tem que ser muito bem preenchido, não pode deixar nada em aberto. A parte de boletim de sala de cirurgia tem que ser muito bem preenchida. Tem médico, eu vejo que tem médico que tem preguiça de preencher e, às vezes, deixa alguns hiatos, algumas falhas desse boletim. Isso pode levar a uma condenação, né? Teve muitos casos aqui que eu já tive de absolvição pela situação de a gente ter um ótimo prontuário, bem preenchido, com o boletim de sala de cirurgia, com todo o inventário, com o que foi usado de material, e aí depois a gente ir lá mostrar, né, junto com a perícia, que aquela situação foi uma situação que era inerente ao caso, e agora, né, mais recentemente, no final aí de 2018, a gente teve uma decisão do STJ, do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele fala quase, na verdade não é quase, né, na obrigatoriedade de se ter termo de consentimento, vocês conhecem por livre esclarecido, eu chamo só termo de consentimento esclarecido, né? Um documento que vai
trazer as explicações, os riscos, os prognósticos da doença, as possibilidades no tratamento, e ele é regulamentado pela recomendação número 1 de 2016. Então, o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que o consentimento genérico ele não tem validade e que seria semelhante ao não consentimento. Então, assim, mesmo que o médico acerte toda a conduta, né, que a gente não encontre um ato médico falho, os tribunais hoje têm condenado pela simples ausência de consentimento que a gente, né, na doutrina, aí, que vocês conhecem como literatura, a gente trabalha como negligência informacional ou negligência da informação. Então, a chave é equilibrar, né, a questão da relação paciente-médico, a boa informação, medicina baseada em evidência, explicação e consentimento do paciente, e principalmente hoje, consentimento verbal e o consentimento escrito. Então, por exemplo, Tess, só para procedimento cirúrgico? Não, cara, acho que hoje a gente precisa ter, por exemplo, eu trabalho com o pessoal da endócrino, eu faço termo para tratamento da endócrino, porque a gente tem que limitar a questão das expectativas do paciente. Então, o paciente acha que vai chegar, vai emagrecer 30 quilos, 40 quilos, 20 quilos, e que vai dar tudo certo. Se ele não fizer, né, as prescrições, o acompanhamento, a dieta, exercício, ele não vai emagrecer. Então, assim, é só um exemplo do que a gente tem. Se o paciente também vai para uma cirurgia, é explicado que ele não pode fazer exercício físico, não pode se abaixar, não pode fazer determinadas condutas, e o paciente vai lá e realiza essas condutas, ele tem uma culpa, né, no mau resultado ou na intercorrência. Mas cabe ao médico, sim, esclarecer o máximo possível, e aí levando para o direito e para o Código de Ética Médica. No Código de Ética Médica, nós temos aí alguns artigos que falam da necessidade desse esclarecimento, né, e que o médico tem que explicar tudo para o paciente, e o Código de Defesa do Consumidor, ele também é aplicado na relação, né, médico-paciente, como na minha, como advogado com o cliente, e cabe a mim ter uma informação clara e precisa para que o meu cliente, para que o paciente, ele entenda tudo que vai ser feito nele, inclusive a possibilidade de não se submeter a nenhum tratamento. Entendi. Então, Tessis, a gente, até por isso que você me falou, a gente está tendo uma perspectiva nos últimos anos de ter uma medicina que muitas vezes ela acaba sendo muito defensiva, né? Tanto que você está comentando que já é uma realidade para muitas coisas, a gente tem que ter o termo de consentimento do paciente assinado fisicamente, né? O consentimento físico. Como que você enxerga essa realidade no Brasil? Você acha que com esse avanço da medicina dessa maneira defensiva, todo médico tem que ter um advogado? Todo médico tem que ter um seguro médico? Tipo, você falou que no início que tem mais ou menos 500 mil médicos, né, com CRM ativo. Você tem ideia de quantos processos a gente tem? Fazendo uma proporção assim, a cada X médicos, um está sendo processado? Como que é essa realidade? Beleza. Seguinte, a gente tem uma situação hoje, né, no país, se a gente considerar aí, tem um cálculo que é feito, mas não é, assim, o CNJ, ele lança, todos os anos ele lançava, a gente chama saúde em números, e vinha exatamente o número de processos, por exemplo, só por suposto erro médico, só por ajuizamento de ação para garantia de medicamentos. Certo. A última que a gente teve, dava uma proporção que foi em 2021, depois não atualizou, 2021, 2022, dava uma proporção de 3 processos ajuizados por hora no Brasil por suposto erro médico, que inclusive ontem teve aí uma mudança de nomenclatura que a gente já falava sobre isso, né? Eu falava em que a gente não chamasse de erro médico, porque existe erro na cadeia hospitalar, existe erro na enfermagem, existe erro na odontologia. Então, hoje a gente tem uma tendência de chamar dano, né, em eventos de saúde, e não mais de erro médico. Mas, se a gente considerar isso, sim, muitos médicos ou vão ser processados ou já foram processados, né, infelizmente, porque há um aumento que é considerável, e
Em razão disso, a gente nota exatamente a situação de muitos médicos socorrerem a seguros. Eu acho que é uma prática que é válida, desde que o médico não entenda que o seguro ele é um, um cheque em branco para fazer qualquer coisa e depois pagar o paciente, porque vocês estudam e vocês se formam para ajudar pessoas, né? E para cumprir os princípios bioéticos. Então, eu acredito que a medicina defensiva ela não deve ser feita, a gente deve chamar de medicina bioética, que é usar os seus conhecimentos, tratar bem o paciente, usar a beneficência, a não maleficência, a equidade e a justiça, e usar os documentos médicos, né, um bom prontuário, em termos de consentimento, não é medicina defensiva. Isso é medicina que vai dar ao paciente o direito de se autodeterminar. A autodeterminação é um princípio fundamental da bioética. Então, veja só, eu não gosto de falar em medicina defensiva e o médico ficar na retaguarda, não passar, vou passar todos os exames possíveis. Na hora que você faz isso, você está prejudicando o SUS ou o plano de saúde, porque você passou exames que não eram necessários. Então, você tem que passar os exames que são necessários, explicar ao paciente por que está passando e deixar isso registrado no prontuário. Óbvio que se você chega no hospital, por exemplo, tem muitos casos que eu já vi de erro de diagnóstico, porque o médico não fez a palpação, ou porque, às vezes, é um caso muito comum da gente ter aí, às vezes, vesícula ou apendicite, e há um diagnóstico muito claro ali naquele momento, e o médico passa naquele diagnóstico grosseiramente sem entender que aquele paciente está no risco e ele pode ter uma sepse. Então, eu acho que o seguro ele é importante porque é patrimônio. Nós, advogados, também temos seguros, porque, por exemplo, nós temos prazo. Se perder um prazo, a gente pode ter um processo de muitas cifras aí para ter que pagar. Então, a mesma coisa do médico. É possível que tenha um erro? É possível. A gente é humano, então, vocês às vezes trabalham em jornadas, plantão, está cansado, pega dia de plantão que é pancada na cabeça, vários atendimentos, então é possível que haja um erro. E tem as intercorrências também. E a gente não sabe como é que o judiciário vai enfrentar, por exemplo, um processo, né, por um suposto erro, e às vezes você vai pegar um advogado que não tem tanta experiência na defesa, não vai conseguir fazer essa defesa bem feita e você pode ser condenado. Então, o seguro serve para isso. Lembrando também que existe a própria questão da própria reputação do médico. Então, o ideal é que você faça essa medicina que a gente chama preventiva, não é defensiva, na verdade, é você se prevenir de ter perdas, né, perdas econômicas, perda na reputação, e que você tenha, pelo menos, a consultoria de alguém. Não faça defesa sozinho, não vá para o CRM sozinho, receber uma cartinha de sindicância. Você chega no CRM, a maioria do CRM do Brasil vai dizer, não, cara, não precisa de advogado, não. Pode fazer aí de próprio punho sua manifestação, que está tudo certo. Eu, quando escuto isso, me arrepio todinho, porque vocês não param para fazer manifestação, né, para escrever defesa. E às vezes uma palavra... A gente não sabe nem a linguagem. Uma palavra errada, nem linguagem, mas às vezes uma palavra. Teve um cliente meu que disse assim, o cara perguntou para ele na sindicância, ele só veio depois para mim quando já era o processo ético. Perguntaram para ele, doutor, o senhor se sente culpado pela morte do paciente? Ele disse, eu fiquei triste, eu sinto uma certa culpa. Ele não quis dizer que ele era culpado porque a pessoa tinha morrido. Então, assim, essa interpretação errada que ele colocou lá na audiência, sem ter a ajuda de um advogado, mudou tudo. Entendeu? Então, assim, tem um impacto enorme, né? Cara, todo mundo que perde um paciente vai sentir, óbvio, uma dor, um momento de luto, porque eu tenho paciente, tenho um cliente da área de medicamento, quando alguém falece, eu fico muito triste. Eu não estudei para trabalhar com luto, eu tive que aprender na prática, nesses anos. Mas não é fácil, eu sei que para o médico não é, eu vejo vários colegas médicos e amigos que quando tem uma intercorrência, o paciente morre porque tem cirurgias que são graves, complicadíssimas, né? Sim. E às vezes a morte já é quase que inerente àquele procedimento, inclusive você tem que explicar. Então, assim, é importante que vocês tenham uma comunicação muito boa com o paciente e com a família, principalmente nesses casos que são casos que têm
uma maior complexidade e um maior risco. Entendi. Então, vamos lá. Até agora. Para a gente evitar de levar um processo. Primeiro de tudo, relação médico-paciente, explicar direitinho, ajustar as expectativas. Segundo lugar, registro no prontuário, né? Deixar tudo bem documentado, tudo bem feitinho. Quando cabível, termo de consentimento, do que está sendo feito, correto? E suponhamos que tudo isso aí, enfim, fiz tudo isso, ou às vezes não fiz tudo isso, deu errado, estou sendo processado. E aí? Quais são os primeiros passos? O que é que eu tenho que fazer? Eu já entro em contato com um advogado de primeira? Normalmente isso acontece como? Eu recebo uma carta do CFM, do CRM? Como é que é? Geralmente assim, se for processo ético, você vai receber uma carta que os médicos morrem de medo, vem uma cartinha eu até joguei fora as que eu estava aqui, vem uma cartinha com o símbolo do conselho, né, da sua área de atuação, e aí ele diz que você está sendo, por exemplo, foi denunciado, foi aberta uma sindicância para investigar uma atuação sua, do médico, e aí você tem um prazo de 15 dias para apresentar a resposta escrita. E esse prazo é corrido. O ideal é que você procure alguém que entenda, né, de direito da saúde e defesa médica, leia o que aconteceu, pegue prontuário, analise, e aí trace uma estratégia de defesa, porque, queira ou não, no conselho, se o processo vira PEP, né, a gente já conseguiu muitas vezes arquivar o processo, que essa sindicância no começo, que é o melhor resultado possível. Se você não arquiva, depois que vira processo ético, ele vai ter uma jornada longa aí, que vai desde outra defesa, que a gente tem a defesa prévia, aí tem uma instrução como se fosse no judiciário, que vai passar aí oitiva do denunciado, né, que o conselheiro instrutor vai escutar o denunciado, vai escutar as testemunhas, vai escutar a vítima, se for viva, os parentes. Depois vai para uma manifestação, uma escrita final dizendo o que aconteceu naquele processo, porque o médico, né, agiu daquela forma, se não teve erro, e depois ainda vai para uma plenária, que é um julgamento na frente de todos os conselheiros e que você, né, médico, geralmente os médicos que eu defendo vão comigo, eu peço para ir, e você vai lá e tem parte de manifestação oral dos advogados. E eu também peço, às vezes, para o próprio médico se manifestar nos 5 minutos finais, se ele tem, né, o mínimo de habilidade de oratória e de segurança. Já no judiciário, você vai ser processado, recebe uma intimação pelo oficial de justiça dizendo que há um processo contra você. E aí, no judiciário, mais ainda, eu penso que a gente precisa ter advogado sempre, até porque no judiciário você não se defende sozinho, só em juizado especial. Mas o mesmo conselho do judiciário serve para o processo ético. Entendi. Normalmente o ético vem antes do judiciário, tanto faz, às vezes você é processado primeiro no judiciário para depois no ético. Como é que isso funciona? Pode ser todos de uma vez, inclusive administrativo, PAD, que a gente chama, que se você for funcionário público, você pode sofrer 4, né? Um processo ético-profissional, um processo por indenização possível, um processo criminal e um processo administrativo, por exemplo, se for funcionário público, concursado, estiver dentro do hospital público. Então, pode vir tudo de uma vez. E, às vezes, quando vem tudo de uma vez, a pancada é muito grande e abala, inclusive, a parte emocional do profissional da saúde. Entendi. E me diz uma coisa, agora que é até importante você começar a falar disso, a gente já pega esse gancho. Qual que é o impacto que você enxerga desses processos assim, na vida dos teus clientes? É uma coisa que, pelo que você falou, tem o potencial de se estender por muito tempo, né, por meses a anos, e você enxerga que como é que isso afeta a prática médica deles, como é que isso afeta a vida deles, eles conseguem normalmente seguir a carreira, eles têm que mudar de cidade, eles têm que mudar de local de trabalho, de clínica de estado, como é que funciona normalmente? Não, normalmente não. Impacta no primeiro momento emocionalmente, óbvio. Se você for para um profissional, né, um bom advogado, ele vai conversar com você, vai lhe dizer como o médico deve fazer, vai lhe dizer exatamente as expectativas que a gente tem, as chances, o que deve ser feito e se pode ou não ter condenação, né? E a gente orienta muito o médico a
tocar a carreira dele e se preocupar nos momentos específicos, né? O advogado exatamente é aquela pessoa que vai te auxiliar a passar por esse momento que é delicado, com maior técnica e o melhor de defesa possível. É, tem casos excepcionais que o médico, sim, acaba tendo que mudar de cidade, tem que rodar na profissão, porque são casos que saem da curva. Eu não vou citar nomes para não ser antiético, mas, por exemplo, tem casos nacionais que a gente acompanhou, todos nós acompanhamos, né, que o médico, às vezes, causa a morte de vários pacientes. Agora mesmo saiu de um médico que causou a morte de vários pacientes, abuso da parte sexual, violência sexual. Então, esses casos, eles sim, eles são muito graves e acabam influenciando negativamente o resto da carreira de uma pessoa, né? Teve, inclusive, um caso aqui que, no meu estado, né, eu sou do Rio Grande do Norte, um médico foi preso em Pipa e perdeu a carteira, né, foi cassado e ainda se encontra preso até hoje. Então, ele parou de exercer a medicina e mesmo que ele saia da prisão, ele não vai mais poder exercer a medicina, porque uma vez cassada o seu registro profissional, você, mesmo que você faça até outra faculdade, você não pode mais exercer a medicina no Brasil. Uhum. Certo. Bem, Técios, a gente agora está se encaminhando, né, para o fim da nossa conversa. Você quer deixar alguma mensagem? Você quer fazer algum resumo? Deixar esse espaço aqui para você falar com nossos ouvintes, dizer para eles, enfim, um resumão aí do que a gente conversou. Uma mensagem final. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, a vocês esse convite. É sempre bom conversar sobre direito da saúde, sobre prevenção. Eu passei muitos anos da minha vida falando sobre prevenção e estava falando isso ontem com alguns colegas e com um médico que eu estava na clínica dele. Eu falei muitos anos, e parecia que eu estava falando para ninguém. Eu falava e as pessoas não escutavam. E eu sabia exatamente onde a gente ia chegar, que era nesse patamar, nesse local que a gente hoje vê essa judicialização da saúde, vê o aumento dos erros médicos. Isso aí foi uma aposta que eu fiz lá em 2001, 2002, né, de crescimento da área. E realmente a gente precisa pensar hoje que não é para entrar em pânico, você deve atuar com o maior zelo e diligência possível, não aceitar trabalhos e, e locais de trabalho que sejam insalubres, que não tenham capacidade técnica, que não tenham equipe, material, medicamento, porque você vai estar se colocando em risco. Você precisa ter uma excelente relação com o paciente. Então, o que eu até esqueci de falar, não vou aproveitar aqui nessa finalização, muitas vezes o paciente chega na clínica, é super bem recebido, no atendimento particular, tem música, tem chá, tem um monte de coisa. Na hora que o médico recebe dinheiro para fazer, por exemplo, um procedimento, faz, depois tem muitos pacientes que reclamam do pós. Então, isso causa muito constrangimento para o paciente e qualquer coisa que saia da curva, ele vai provavelmente querer processar e fazer uma ação, né, uma denúncia no CRM. Além disso, né, fazer esse cuidado todo no preenchimento da documentação, o prontuário tem que ser bem preenchido, tem que, inclusive, ter registro, por exemplo, às vezes até do humor do paciente, se ele estava irritado, né, o paciente não quis contribuir, então isso é importante. Boletim de sala de cirurgia, não preciso nem falar, que eu já disse, tem que ser excepcionalmente preenchido com todos os detalhes da cirurgia, então tem que gastar tempo mesmo preenchendo o boletim de sala, não tem para onde correr, não dá para fugir disso. E, por último, né, você se cercar sempre de um profissional que esteja aí perto de você ou até longe. Hoje a gente tem essa situação de teleatendimento, né? A advocacia também migrou para o teleatendimento. Então, como vocês fazem, né, a teleconsulta, hoje a gente atende em todo o Brasil. É muito interessante isso, depois da pandemia. Eu creio que essas são as principais, né, pelo menos para esse papo que a gente está tendo aqui rápido, as principais mudanças que a gente teve no cenário, né, nacional, e a necessidade do termo de consentimento depois que o STJ, né, mudou esse entendimento, dizendo que o consentimento genérico ele não tem validade e que se o médico não provar que explicou, ele vai acabar pagando a indenização por negligência informacional, né? Então, mantenham-se informados, né, pratiquem boa medicina,
com consciência e não hesitem em buscar orientação, né? Como a gente vai para o contador, como a gente vai para o médico, como a gente vai para o dentista, o advogado, ele também é um profissional que ele estuda exatamente para isso, para ajudar as pessoas a, assim, quando estão em situações de dificuldade ou de conflito, né? E quando existe até, por exemplo, a possibilidade de fazer um acordo, um termo de acordo sigiloso com o paciente. Então, existem muitas opções. Não deixem, por exemplo, serem levados por querer escrever o que vem na sua cabeça, porque às vezes isso não é o melhor caminho, não. Certo, Tércio. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Eu tenho certeza que um prazer não só para mim, mas para todo mundo que escutou esse nosso episódio. Muito obrigado, tá? Galera, a gente se despede então desse episódio. Não se esqueçam de seguir o Papo de Clínica no Instagram, não se esqueçam de seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio e não se esqueçam também de estar acompanhando aí a Medway, que é o melhor curso preparatório, seja para o R1, seja para o R3, e lembrando, seja para você que tá mirando aí nas instituições do estado de São Paulo. Vem com a gente, galera. Falou!